Shalom, pessoal. Acabei de iniciar uma live aqui, mais uma live da RIGAR, da Rede Global de Artes. Dá um tempo pro pessoal ir entrando aí. Hoje nós temos um convidado super especial, particularmente um amigo meu, que é o Rodrigo Guimarães, do Rio de Janeiro. Eu sou o Vitor Kowalski, sou pastor aqui em Salvador, na Bahia. Shalom a todos, Feliz Páscoa, Hag Sameach Pessah. E hoje é um prazer estar com vocês aqui e falar um pouquinho sobre o que o Senhor tem preparado para esse tempo de quarentena que fomos colocados, né? Enquanto o Rodrigo tá chegando aí, pedir pro Fábio. Pronto, o Rodrigo chegou. Enquanto ele tá entrando aí, eu quero só dar as boas-vindas a vocês, tá bom? Pedir para vocês compartilharem essa live e saber que nós estamos vivendo um tempo de Deus aqui hoje. Então, aproveitem para afinar os seus ouvidos e ouvir a voz do Eterno nesse tempo que Ele nos colocou. Amém? Eu vou só convidar o Rodrigo aqui para a gente essa entrevista. O nosso bate-papo vai ser uma benção. Compartilha essa live, tá? Fala, Rodrigo. Shalom. Olá, Shalom. Tudo bom? Uma honra estar aqui. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo a Regar, né? Você já conhece, mas agora participando da live junto conosco aí, junto comigo. Prazer te ter aqui, viu? Prazer meu, uma honra estar aqui participando dessa live tão abençoada. Já tenho sido abençoado já por você na sua live lá também, com seus estudos. E agora Amém, mais. amém. Glória a Deus. Como é que você tá aí nesse período de quarentena? Como é que são as coisas? Tá sendo um pouco assim desafiador, né? Que eu Uhum. estou dando algumas aulas online, mas eu tenho tirado um tempo para estar buscando um pouquinho mais do Senhor, tenho tirado um tempo para estudar um pouquinho mais, tenho lido algumas coisas, alguns livros, assim, baixa um pouquinho de preocupação, mas a gente tem fé que a gente vai passar por esse momento, É, né? amém. E Vamos sair mais fortes, né? Mais exatamente, criativos, eu exatamente. creio. Creio que é uma grande preparação. É verdade. Interessante que Deus está ministrando, né, a mesma coisa em várias pessoas, né, Rodrigo? No Brasil, fora do Brasil, também sobre esse intuito de retornar a Ele, né? Parar com a correria da nossa vida, que muitas vezes nos afasta do Eterno e está nos trazendo de volta, nos fazendo um techuvá, o caminho de retorno, né? Fala um É, pouquinho de você, Rodrigo. é, a Se gente tem apresenta aí pra galera. a gente tem visto exatamente isso mesmo. Eu sou o Rodrigo Guimarães, né? Eu sou do Rio de Janeiro e eu já ministro com dança há 20 anos. E é um desafio muito grande, né? Sempre foi um desafio muito grande, desde o início, por ser homem, por ser Uhum. menino, por dançar, né? Também escolhi isso como a minha profissão, né? A minha profissão é dar aulas de dança, é formar profissionais. Então é um desafio muito grande. E É, assim, queria até contar um pouquinho, porque muita gente não conhece, né, essa história. E eu entrei na igreja por um convite, eu já fazia aulas de dança, eu entrei na igreja por um convite de uma amiga para ajudar o grupo dela a ganhar numa gincana evangélica, um grupo de jovens. olha E eu só. montei a coreografia, e elas falaram, participa. Foi até uma igreja muito aberta até, né, por me receber, ainda não era Ah, batizado, né, não tinha aquela coisa toda. E eles pediram para me participar também daquela coreografia. E, legal. pastor Vitor, foi interessante, porque a primeira vez que eu dancei na igreja já foi aquele mover, né?
aquele retetê, pessoas tendo visões do que eu vivo hoje e eu não entendia nada. Eu falei, nossa, que loucura é isso? O povo caindo no chão, o povo tendo visão, o povo chorando, sabe? Aham, Coisa que aham. aconteceu. Então ali começou o meu ministério, né? Eu creio que Deus já tinha me preparado mesmo, como é dito nas escrituras, desde o ventre, né? Sim. Mas foi testificado nesse dia de uma festa. Eu fui pego de surpresa e dali continuou. Tudo foi acontecendo, sabe? Ministerialmente, muitos testemunhos, muitos resultados, e é isso que é muito gratificante. Que bênção saber dessa história. E aí hoje você tá. Verdade, eu nunca cantei, né? É verdade. A gente, o Rodrigo, gente, é um amigo particular mesmo, né, Rodrigo? Assim, a gente tem uma caminhada junto e é uma pessoa muito especial mesmo, em que eu posso. Estão me ouvindo? Tá, eu Dá tô um ouvindo. sinal aí, Rodrigo. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Deu uma travadinha, não foi a Ah, internet? foi, pausou aí, por causa da conexão baixa. Então, aí né? Eu tava falando do Rodrigo. Então, oi, Oi. tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo bem. É a minha internet que tá travando ou a sua, pastor? Aí, eu acho que voltou. Tá, tá voltando. Não sei, a minha aqui tá normal, tá voltando, deu uma quedinha aí. Pessoal, dá um sinal, por favor, se vocês estão conseguindo ver e ouvir a gente, tá? Escreve aqui embaixo pra gente continuar o assunto. Ah, então, beleza. Vamos lá. Foi. Então é legal saber dessa história, né? A minha foi diferente, né? Foi, na verdade, assim, o contrário. Compartilhando também, já que você deu essa deixa, eu conheci a dança quando eu já estava na igreja, né? Então, eu me converti bem novo e quando eu tinha 13 anos, 12 anos de idade, mais ou menos essa faixa etária aí, eu conheci a dança. E aí um amigo meu, que já fazia parte do Ministério de Dança, da igreja que eu congreguei, ele me chamou, né? Vem, Vitor, participar do ensaio, vem conhecer a dança e tal. E aí eu, tá bom, eu vou. E aí eu fui no ensaio de sábado, 2 horas, e resultado, tô até hoje, né? Não É saí. verdade, eu não vou voltar Deu, atrás, né? Já era. não tem, não tem. Às vezes a gente E quer ter uma muito, paradinha, aham. mas não consegue, É né? muito Não escola. realizador, né, quando a gente É descobre verdade. o propósito para que foi criado, né? O dom que Deus nos deu. E é realizador a gente agir nesse dom e com um propósito maior que é revelar o reino de Deus, né, através dessa ferramenta. Então, hoje também, assim como o Rodrigo, nós, né, vivemos de dança, nós damos aula, nós trabalhamos e com a arte. Zada é meu filho, tá, gente? Amém. Pensa. Meu filho tá aqui. Criança é assim. E é uma benção tá compartilhando isso. Gente, eu quero só falar com vocês do Worship Day, que é o dia mundial, um dia global, dia 10 agora, sexta-feira. O Rodrigo já está sabendo, vai compartilhar um pouquinho aí dessa experiência. Nós estamos juntos com a Igreja de Cristo na Terra, para orar e para adorar ao Senhor a partir das 8 horas da noite. Então, se você ainda não conhece esse movimento, eu quero que você nos acompanhe aqui no Instagram, no @worshipdaymovement e compartilhe nas suas redes sociais e divulgue para sua igreja. Então, só explicando como vai funcionar. O Worship Day vai começar às 8 da noite no dia 10
sexta-feira, tá bom? Para participar é na sua casa. Você deve acender uma luz na sua janela, seja uma luz de celular, uma luz de vela, de lamparina, e das 8 às 9 da noite deve estar em oração, em arrependimento pelos seus pecados e pelo pecado da sua nação, clamando ao Senhor e entronizando Ele no nosso território. Você precisa cear com sua família e proclamar diversas vezes: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Existem hoje, Rodrigo, mais de 80 países que estão participando junto conosco do Worship Day. E Uau! eu não consigo imaginar o que é que Deus vai fazer depois desse movimento aí. Vai ser grande, né? Nossa, eu fiquei muito feliz quando eu vi lá nas mensagens, né? O Aham, número de nações, o número de países, de pessoas envolvidas. E o que me deixou mais, assim, gratificado, né? Foi ver o tanto de missionários que a gente brasileiro, né, tem lá fora, verdade, né? De é pessoas que verdade. estão envolvidas com o reino, envolvidas com a obra de Deus, não só na parte da arte, não só na parte da dança, mas em todas as áreas. Então isso me É deixou muito verdade. gratificante, assim. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo muito, mas a gente está fazendo muito pouco ainda do que Deus tem para fazer na Muito nossa vida, pouco. né, Pastor Vitor? É E verdade. eu dei um recado lá no meu Instagram, né? Falei sobre o Worship Day, mas eu falei algo que algumas pessoas ainda estavam meio confusas, que o horário era a partir de 8 horas a oração, mas o Worship Day ele acontece o dia todo no dia 10, não é isso, pastor? Isso, isso. O movimento, o seu movimento de adoração individual, você pode fazer qualquer coisa no dia 10. Você pode reunir com sua congregação, você pode adorar o Senhor com seus instrumentos, né? Com a dança, com a música, durante todo o período do dia 10. Mas às 8 da noite é um período que estamos juntos Nesse em propósito. coesão, isso, nesse propósito de arrependimento e de adoração ao Senhor Jesus. Legal, e é legal lembrar também o pessoal que vai estar com a gente nesse movimento, Aham, que é 8 horas do horário local da sua cidade, né? Não é 8 horas do boa. Brasil. Então isso vai continuar gradativamente, né? Não vai ser só num Isso, período isolado, né? Algumas pessoas isso. estão perguntando isso, perguntando como seria fora do horário do Brasil, que horas seria. Então é 8 horas da noite, né? Do horário local. Horário local. Exatamente. E é uma. Deus, ele é muito criativo, né? Desculpa te interromper, Rodrigo. Não, tudo bem. Você volta a falar isso aí. Deus é muito criativo, então é, ele mesmo já criou um horário, um tempo mundial para receber adoração 24 horas por dia. Então, Exatamente. mesmo que eu e você aqui no Brasil não estamos adorando agora, existe alguma igreja no mundo, existe alguém que está levantando adoração ao Senhor. Então, essa adoração na terra, ela é contínua, né? Nossa, Assim é como é muito no céu, e o intenso. próprio Deus criou isso. O próprio ideia mesmo. Eu nunca pensei nisso, Pastor Vitor. Agora que esse trabalho que me fez ligar mesmo nisso, né? Na adoração 24 horas, né? É, A gente acha que é só num período ou da manhã ou da noite, mas está sempre acontecendo um período de oração, um período de clamor e algo específico para as pessoas. E é é muito legal verdade. levantar a nossa equipe, né, de artistas, né? A gente viu lá É, no quem ainda não adicionou, que está entrando aqui na página, depois vai estar gravado. A gente tem uma isso. página lá no Instagram, depois vocês olham, tem alguns convites e algumas manifestações. Eu vi um quadro, você viu o quadro que Uhum. pintaram em cima desse tema? Muito, muito interessante. Eu vou até escrever aqui a página, que aí vocês podem estar acessando Tá? E depois, tá? Deixa aí. contactar. Prontinho. Então, esse movimento, ele não é só para artistas, tá? É muito importante que todos nós que trabalhamos com arte participe, mas esse movimento é uma direção para a Igreja de Cristo na Terra.
Sabe uma coisa interessante que eu estou notando com isso, Rodrigo? E com o jejum, o Brasil também fez domingo passado agora, que foi um jejum nacional, né? Nessa pandemia, eu não tenho conhecimento. Os irmãos, se tiverem conhecimento aqui, podem falar. Mas nenhuma nação se levantou em oração como o Brasil está se levantando nesse tempo. Exatamente. O Brasil jejuou, fez um jejum nacional domingo passado, dia 10 agora, depois de amanhã, sexta-feira, o Brasil vai estar orando, né? Adorando, e não só o Brasil, mas outras nações também. E o Brasil que está fomentando e espalhando isso para as outras nações, e para terem esse período de adoração e de oração. Então eu creio que grandes coisas estão vindo sobre o Brasil e grandes coisas virão também sobre nós que estamos trazendo, né, essa chama de avivamento para as nações. Vai ser uma Amém. bênção. Pastor Vitor, esse ano eu estou numa igreja que é apostólica, né? E assim, Uhum. bem que o ano foi nos dito que esse é o ano da boca, o ano de profetizar, né? Infelizmente, a gente vê algumas pessoas ainda com um pensamento contrário sobre o Brasil, né? Mesmo sendo Sim. da religião, sendo cristão, sendo protestante, algumas pessoas ainda têm profetizado coisas ruins pelo Brasil. Então, eu creio que chegou a nossa hora de a gente abrir a nossa boca e profetizar coisas boas, né? A gente Amém. acreditar no que Deus tem prometido para a nossa nação, né? Para o Brasil. Isso. E assim, eu fico bem constrangido quando às vezes eu abro o Facebook e eu vejo algumas pessoas indagando algumas coisas, falando o contrário, sabe? Negativando, sabe? Tudo aquilo que Deus Uhum. diz que vai fazer. A gente sabe que está numa grande onda de avivamento, Deus tem nos usado para isso, como uma parte por isso, né? É verdade. Tem prometido tantas coisas, mas as pessoas não acreditam, né? Então eu queria deixar essa palavra também, né? Porque a pessoa que você creia, né? Você vai estar nesse propósito, não só dia 10, mas creia nesse propósito para profetizar declarações. Eu fiquei muito feliz que nessa proposta do Worship Day tem um momento que é para você adorar e Uhum. celebrar, né? Cantar louvores, anunciar, proclamar coisas boas sobre a sua família, sobre o seu estado, sobre a sua região, sobre a sua nação. Então, eu acho que esse é o tempo. A gente precisa pensar nisso, nesse novo Amém. tempo que Deus tem nos criado, né, pastor? Amém. É isso mesmo. E para nós artistas, né? Já estamos falando da Rede Global de Artes aqui. Eu creio que virá um novo tempo também na arte cristã, né? Um conceito novo, um próprio entendimento da parte de Deus sobre a realização desse instrumento de adoração, de ensino, né? De profecia, porque os artistas serão levantados mesmo para dirigir a nação e ensinar a nação os princípios da palavra de Deus. Eu estava assistindo ontem a palavra do John Bevere e ele fala sobre criatividade, né? E ele falou que os cristãos, nós cristãos, temos que ser um povo que dita o que os outros artistas que não conhecem o Senhor e o que a nação deve fazer, porque nós servimos a um Deus criativo, nós servimos a um Deus que é a fonte da criatividade. Então, como nós podemos ensinar os princípios da palavra de Deus que serão benéficos a toda uma sociedade, não só, não estou falando de religião, eu É estou verdade. falando de Deus, né? Todos serão Então, beneficiados, né? todos serão beneficiados. É verdade. Não é? Deuteronômios 23 fala isso, né? Escolhe hoje, pois, a bênção. Deuteronômios 28, coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Então, escolhe hoje a bênção. Então, gente, você que ainda não está participando do Worship Day Movement, você precisa conhecer esse projeto. Estamos falando um pouquinho
dele aqui e fazer parte. Quero incentivar mesmo o pessoal aqui da Bahia e do Rio de Janeiro também. Nós estamos trabalhando para isso, para que congregações, líderes, pastores, por favor, unam-se à Igreja de Cristo na Terra. Nós não estamos proclamando uma placa, nós estamos proclamando o nome de uma pessoa carnal, né, entre nós. Nós estamos proclamando o nome de Jesus, de Deus, nosso Deus. Tá bom? Pastor, Então, nós... outra coisa que algumas pessoas têm dúvida também é o projeto Regar, né? Essa iniciativa desse ajuntamento do dia 10, ele surgiu com a pastora Adriana e a pastora Luciana, foi isso? Lá de Goiânia do Rema, não é isso? Exatamente. A pastora Adriana, que é diretora, né, junto com a pastora Luciana, da Companhia Rema de Goiânia, elas receberam direção de Deus, né? Ela, o esposo dela, Maurílio, o pastor Maurílio, lá de Goiânia, para a reação desse evento. E direcionou tudo antes dos países entrarem em quarentena. Quarentena, né? Então, você vê que como Deus faz as coisas, né? Então, a pastora Adriana estava compartilhando um pouquinho como surgiu esse projeto e tem o vídeo dela falando lá no @worshipday movement aqui no Instagram. Vocês Instagram, né? podem, vocês podem conhecer mais. Mas o Senhor pediu para ela esse dia 10, às 8 da noite, esse período de arrependimento e de adoração. Então ela pensou, mas Deus, como eu vou fazer isso? Porque é plena Páscoa e cada congregação tem o seu Exatamente isso. O seu evento, né? cronograma. Que Fazem às vezes ato a de gente não abre Páscoa. mão de jeito nenhum, né? Exatamente. Faz ato de Páscoa, faz evangelismo, faz um culto especial, enfim. Como eu vou fazer isso? Então, depois que o Senhor falou isso, os países começaram a entrar em quarentena. Olha só, todo Uau! mundo está em casa Ótimo. agora e o movimento está acontecendo já, né? Nós vamos começar um período de intercessão agora, à meia-noite de hoje, e isso para esse evento. E o Senhor já está movendo os céus. Em uma semana, nós conseguimos mais de 80 países. Olha só, vê se não é Deus. Vê se não Cada é Deus. hora é um país, né? Cada um. Exatamente. Tem país que eu nunca nem conhecia. E eu É tenho visto a verdade. bandeirinha lá colorida, como Deus tem usado, né, pessoas. Ó, o pastor Gustavo está atualizando aqui. São 98 países já. Uau, 98 países. Que bênção. Que bênção, que bênção. Então, todo Acho mundo pode fazer parte disso. Aí, todo mundo pode fazer parte disso, né? Desse movimento aí. Amém? Amém. Então, Rodrigo, como é que tá o período aí de preparação para o Worship Day? Fala um pouquinho. Tô bem ansioso. Tô bem ansioso. Tô bem Ah, ansioso porque a gente tem visto que Deus também nos preparou muito para esse momento, né? Porque tudo que a gente dança, o que a gente profetiza, o que a gente tem declarado há anos, né? é, Hoje ele está fazendo prova da gente, né? Ele está fazendo prova do que a gente tem manifestado há anos, né? Então acho que esse é o momento da gente se levantar mesmo e entrar. E é legal falar também que o arrependimento ele é de dentro para fora, né? Não é é, algo só porque a rede global está pedindo, mas que as pessoas se arrependam mesmo é para verdade. terem resultado, né? É verdade. Se você não tem no seu coração que você não quer se arrepender, ou que se você acha que está normal, ou que você julga, ou que você não concorda com algumas coisas, então não vale nem a pena você entrar nessa campanha que nós estamos fazendo. Sim, Essa campanha de arrependimento. E o arrependimento tem que ser de coração. Tem que é ser verdade. para obter resultado. E arrependimento diz que é para deixar para trás e recomeçar um novo caminho. É verdade. Uma Então, vez eu ouvi um rabino falando
que quando a gente sente que todas as portas estão fechadas na nossa vida. Sabe quando a gente vive aquele momento que parece que nada flui, que não estamos conseguindo nem ouvir Deus? Aí ele fala, mesmo que a gente sinta que todas as portas da nossa vida estão fechadas, existe uma aberta, que é a porta das lágrimas, a porta do arrependimento. E realmente nós podemos entrar, cada ser humano pode entrar nessa porta de arrependimento para que alcance o Senhor e alcance misericórdia e graça dele, né? Então todas as portas após isso serão abertas. É legal falar isso, pastor. Não sei até se eu vou sair um pouquinho do tema, mas eu me veio a memória aqui agora. Vou falar pelo menos na área da dança, né? Eu como você, eu acho que você ainda foi em mais congressos, né? Isso. Ainda não sou pastor, Ainda não é pastor não. ainda não. Mas eu como pastor Vitor, a gente já Vamos frequentou falar sobre isso, lugares, amém. Desculpa. né? Em muitos lugares. E a gente vê que dentro da área da dança, por exemplo, as pessoas participam de milhões de congressos. Por isso que eu falei sobre arrependimento. As pessoas participam de milhões de congressos. Ouve uma coisa, mas parece que sai por aqui, né? As pessoas não tomam posse daquilo que houve, daquele avivamento, daquele concerto, daquele novo tempo, daquele novo período, né? Então eu acho que o arrependimento ele vem disso, né? Esse momento Worship Day Movement é justamente para a gente colocar, impregnar isso para um novo tempo para os nossos ministérios, né, pastor? Exatamente, exatamente. Nós, como artistas, nos tomando essa postura de se arrepender, até pelas nossas práticas erradas, né? Na arte mesmo, em Deus, na igreja, enfim, vai trazer um tempo diferente e precioso. Olha só que o Senhor está falando mesmo. Vai acontecer um conceito novo de arte, um pensamento sobre arte cristã, né? Sobre essa ideologia. Deus está trazendo um novo tempo mesmo. Nós temos que nos preparar e a preparação é como você falou, através do arrependimento. Hoje é Pêssah, né? Hoje é Páscoa. Eu estou aqui com meu pazinho, já estamos Ah, prontos para eu ganhei, celebrar. eu ganhei um do Josimar lá de Recife. Oh, que benção! Depois eu te É, dar um, tá? eu quero. Te dar um lá de Jerusalém, que eu tenho aqui. Uau! Então, aí o propósito é esse. Hoje é Pêssah. E em Pêssah, em Páscoa, Páscoa judaica hoje, ela celebra um tempo de juízo, né? É uma mudança de estação. Então, como é dito, hoje, 14 de Nissan, ou 8 de março, ainda somos escravos, mas estamos nos preparando para sermos libertos Para daqui a mudar pouco. para o Então é novo. uma mudança de vida, é uma mudança de estação. Então hoje à noite começa um tempo de juízo. E eu estava compartilhando ontem com a Companhia Raiz, que é a companhia que eu dirijo, justamente essa palavra, Rodrigo. Uau! Porque quando Deus traz juízo, o juízo não é só para condenação. O juízo ele faz assim: se você se está buscando se santificar, guardar a palavra do Senhor, está buscando ao Senhor, está se arrependendo, então em período de juízo, Deus eleva essas pessoas. Agora, a outra pessoa que não está buscando santidade, está buscando arrependimento em Deus, Deus abate essa pessoa. Por isso que a palavra diz que ele levanta reis e ele abate os reis. Ele levanta e abate quem quer. Então vamos viver um período de transição agora e nós temos que entrar na fenda da rocha mesmo para pedir, nos arrependermos e buscarmos um tempo novo em Deus, posicionados naquilo que Ele nos chamou para fazer, né? Amém? Amém. Eu acho que o Senhor chegou até a pregar sobre isso, né, Pastor Vitor, lá no evento de Lá no CIPA. no CIPA, né? Chegou a falar um pouquinho sobre isso, né?
falei um pouco, sim. Foi uma vez, já preguei algumas vezes sobre isso, assim. A palavra de Deus é uma bênção, né? Cada vez que a gente lê, a gente descobre mais e mais coisas. O Alan pediu para a gente comentar um pouquinho sobre a postura, como vocês veem a postura dos homens na adoração com dança no Brasil. Começa lá, Rodrigo. Como E você vê? essas Vamos que perguntas vamos. sempre tem, né? Quando a gente vai. Como diz Marcos Mion, né? Fogo no feno. Então, Vamos às lá. vezes as pessoas perguntam isso quando eu vou nas igrejas, e eu sei que às vezes é querendo afetar alguém que é do ministério, né? Não é o nosso caso aqui. Mas eu acho que Não, tem que ter a postura de homem. Primeiro que ele tem que ser homem, né? Primeiro que não é fácil ser um ministro de dança, ser é um verdade. bailarino, né? Porque é uma coisa Você muito. compartilhou até no início aí sobre as dificuldades que você teve no início, né? Da sua trajetória em dança, por ser homem, por ser menino ainda, assim como eu, tinha 12 anos na época. Então é complicado, mas fala aí. É verdade. Então é um desafio muito grande, porque a dança não é só o que as pessoas veem lá, a finalização, né? É todo um preparo, né? De aula, de abandono, às vezes, de eventos especiais, de festas, de lazer. Então é um desafio muito grande, né? E só está Uhum, nessa área quem realmente acredita nesse propósito e nesse chamado, né? Você às é vezes verdade. passeio porque você precisa honrar com algum compromisso, né? E eu acho que a postura do homem, ele tem que ser homem, ele tem que ser firme, isso é normal, né? Isso é lógico falar. Mas eu acho que o que traz a nossa diferença é esse testemunho, né? Ah, Esse testemunho que a gente dá na hora da ministração, não só na hora da ministração, mas em todas as nossas áreas, né? Em todas o nosso momento de vida, né? Então eu acho que é isso. E assim, é Deus quem levanta. Assim, as coisas vão acontecendo porque as pessoas veem realmente que Deus está no negócio, né? Que a gente está no propósito certo, no caminho certo. Porque quando a uhum, gente fala de propósito, a gente não está falando só de técnica, né? Junto com unção, a gente está falando em todos os comportamentos, né? Questão de figurino, questão de roupa, questão de palavreado, questão de é, contato, questão de respeito, questão de visão, questão de pastoreio, né? De é comprometimento. verdade. Então, são muitas coisas que nos envolvem. Assim. Então, eu acho que é isso, Pastor Vitor. Não sei se eu respondo. Não, responde sim, completamente. Nós estamos vivendo, vivemos, né, na verdade, vou colocar isso no passado, um tempo em que os homens foram tolhidos, né, em algumas congregações no Brasil, no momento da adoração, né? E a gente não, como a gente tem que olhar isso? A gente tem que olhar com um olhar contrário, um olhar julgador para a igreja? Eu acho que não. Eu acho que é um momento para nós homens olharmos para nós. Não é verdade? Concorda? Tá entendendo o que eu estou falando? Estou entendendo. Porque, porque se isso aconteceu, o que gerou isso, né? Qual foi a faísca lá? Qual foi o erro que nós cometemos para isso se acontecer, para isso se alastrar no Brasil? Então, os homens, como você falou aí, nós temos que ter um estilo de vida que reflita o, a, a força do nosso Deus, não é? Então, existem sim diferença, né? A gente é técnico, você é bailarino, você é professor, eu também sou, então nós podemos falar um pouco sobre isso, que existe diferença até no próprio balé clássico para as técnicas masculinas, né? E o balé que as meninas dançam, né? Que as moças dançam. Então, tudo na vida é assim. Eu lembro que quando eu comecei meus estudos em dança,
não existia escola evangélica, né, cristã, de dança. E então eu me formei fora, numa escola boa, aqui em Salvador. E na minha turma tinham 10 rapazes, eu e mais 10 rapazes. E tinha uns que eram homossexuais, né? Mas a professora que me formou sempre falou para todo mundo, ó, não quero saber qual a opção sexual de ninguém aqui, eu só quero que vocês dancem como homem. Sempre ela falou isso para os rapazes lá, né? E as meninas dançam com menina, porque menina aqui eu já tô cheio. Eu quero ver os homens dançando. E a gente tem que cuidar. Os rapazes que fazem arte aí, que dançam na igreja, realmente tem que cuidar, né? Tem instrumentos que não é para os homens pegarem mesmo para dançar, né, Rodrigo? Pode falar, viu? Pode completar aí, pode me Ah, interromper. não, tá tranquilo. Tô Então, gostando. então a gente tem que vigiar com isso, porque nós temos que dar exemplo. Nós temos que saber que sempre tem alguém de olho, né? É E verdade. fora do altar também, aquilo que você posta, né? No seu Instagram, na sua vida. Então, a gente tem que ter um estilo de vida que realmente reflita a glória de Deus. Para os rapazes aí que adoram com dança no Brasil. É verdade. Assim, é um desafio muito grande, né? É um desafio Né? muito grande. E você pode esmorecer, né? Você tem que estar sempre ali fiel àquilo que você prega, né? E a dança na igreja a gente está pregando, querendo ou não, você está pregando a palavra de Deus. É a palavra de Deus que você tá lançando e mencionando como seu corpo. Então, é uma responsabilidade, é um desafio e é uma verdade também. Tem que ser uma verdade. Eu costumo dizer na igreja, Pastor Vitor, que um dedo eu posso mudar tudo. O contexto do culto, o contexto da igreja, um dedinho errado. Então, eu falo, Aham. tomem cuidado com isso, né? Um dedinho errado você pode mudar a ordem de um culto, sabe? A postura de um culto, a visão das pessoas, né? Isso, Então, isso é muito sério mesmo. é isso mesmo. E para as meninas também, né? Isso não. A gente está falando de homem aqui, porque somos dois homens conversando que dançam, que é na igreja e profissionalmente também. Então a gente precisa ter tecnicamente uma postura masculina e no nosso caráter também, tá bom? Eu não acredito que a palavra é mentirosa. A palavra de Deus é mentirosa. E a palavra de Deus diz que não há nada fora do homem que seja capaz de contaminar o homem. Jesus disse isso. Mas o que contamina o homem é o que vem do próprio coração dele. Então, não acredito de verdade, como pastor, como homem artista, que a dança desviou fulano, ciclano, a dança, a arte transformou fulano e beltrano em homossexual. Não acredito nisso. Eu acredito que o caráter de uma pessoa precisa ser trabalhado, precisa ser confrontado, não é? Precisa ser cuidado. Se precisar de ajuda, pedir ajuda. Mas não é o que você faz no sentido de ferramenta que vai ditar quem você é. É, exatamente. Não é verdade? Exatamente. Pode E eu sei completar, Rodrigo. que é muito legal, pastor Vitor, o senhor falar sobre isso, que é muito legal, que entra no que eu disse, que as pessoas ouvem, né, e sai pelo outro lado, né? Que algumas pessoas, às vezes, não, acham que não tem nada a ver e não quer essa correção, que está dentro da pessoa mesmo, como o senhor É, falou, né? E a pessoa, às vezes, acha que aquilo é o dela, é o certo, é o que ela quer, e ela não abre mão, e ela continua fazendo. Então, algumas pessoas estão preparadas, querem mudança, e tem gente que realmente não quer. Querem hum, continuar do jeito que acham que deve ser, né? E acaba é, atrapalhando muita coisa. é isso aí. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, vai aqui na caixinha de perguntas aqui embaixo, ó, e manda sua pergunta pra gente que eu vou abrir aqui.
Seja pergunta para o Rodrigo, seja para mim, seja uma pergunta global, tá certo? E aí Amém. eu vou abrir as perguntas aqui para a gente É ir porque eu acho que a gente tem que discutindo. terminar às 9, né, Pastor Vitor? Que tem É, a live, né? isso, faltam 10 minutinhos, né? 15 minutinhos, mas em 10 minutos a É. gente termina aqui. Tá bom? Então, falamos sobre o homem, né? A postura do homem na dança. Vai enviando sua pergunta aí, tá certo? Que a gente vai responder. Quem está entrando agora, entrar lá na página do Instagram do Chip Day, né? Isso. Vai acontecer dia 10 de abril. A gente falou no início, depois você vai ver esse vídeo, né? Vai ficar aqui gravado. É isso aí. O Guga falou aqui, o que é dança profética? Quer responder essa? Eu já fiz uma live sobre essa, mas Eu sei. então você responde aí. Assim, eu sei que tem uma grande luta em cima disso, uma grande briga, né? E assim, eu vejo dos dois lados. Não sei se vocês vão me entender. Não estou falando que eu estou certo, não, tá, Pastor Vitor? Não, fala aí só. Eu acho que a dança ela foi crescendo muito ao decorrer do ano, né? Tanto que, por exemplo, quando eu comecei a fazer aula de dança, algumas modalidades não existiam. Que, por exemplo, no secular, né? O jazz dance, o estileto, não existia isso. E se Aham, você for encaixar, ela entra dentro do jazz. Poderia ser só jazz, mas são modalidades sim, diferentes. E algumas outras modalidades também têm isso, né? É isso. lógico que eu não posso dizer que o meu tipo de dança é uma dança de igreja, né? Que cada um tem a sua identidade, tem um jeito, né? Mas assim, dá para ver que algumas movimentações você não vai nunca aprender na academia, que é uma movimentação que surge na hora. A gente sabe muito bem como é que é isso, né? Que Deus É, chama e vai, tem coisas que eu nunca fiz na minha vida e acontece. é Então verdade. eu acho que a dança profética, ela existe em cima de um profeta. Ela não é estabelecida metodologicamente, vamos dizer assim. Você consegue me Para entender? ensinar, né? É, Entendi. para ensinar. Eu acho que ela acontece. Ela existe, mas ela não é, Uhum. sabe? Porque cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua forma. Então, eu até escrevi um livro e eu dividi a dança em 5 segmentos. Porque o que eu vejo hoje em dia, não sei nem se era para falar isso, o que eu vejo hoje em dia é que a música está falando sobre adoração. A pessoa está dançando como se fosse profético. Porque profético para mim vem como profetizar. Profetizar algo, lançar algo, falar com alguém, sabe? Ter um direcionamento de Deus, né? E você anunciar algo. Então, às vezes eu vejo que a música é de adoração, a pessoa está profetizando, está com a espada, está lançando, está apontando. A música é de júbilo, a pessoa tá profetizando. A música de guerra, a pessoa está profetizando. A música é uma coisa mais individual, de quebrantamento. Então eu separei assim, mais para ter um direcionamento na hora do culto, né? Aham, Você consegue me entender? sim, E sim. às vezes as pessoas idealizam aquela movimentação como profético. Então eu acho que as coisas acontecem, mas tem direções diferentes, entendeu? Eu não É vou verdade. dançar o que eu danço. Tem um vídeo meu que eu gosto muito de preto e branco, que é uma coisa de batalha espiritual, Já entendeu? vi, eu já E às assisti. vezes a pessoa usa aquela movimentação para qualquer uma outra melodia, qualquer uma outra música e não vai ter a ver, né? Então eu sei que algumas pessoas não concordam, mas a dança da igreja ela tem um diferencial sim, entendeu? O Sim. arabesque ele é metodológico, todo mundo conhece o arabesque, mas ele é diferente dentro de um corpo de um profeta, sabe? Eu sei que Contexto. é uma grande briga porque parece que o jeito que eu danço é o certo, né? E na igreja a gente tem várias identidades. Então as coisas acontecem. As pessoas precisam de técnica, precisam da base. Aham. Mas eu vejo que as pessoas só podem desconstruir se construírem. É. Gente, escreve sua pergunta na caixinha de perguntas, porque tá chegando muita coisa e aí sua pergunta passa e não dá tempo de ler, É, tá bom? pelo É, menos isso que eu coloco, sabe? repete de novo, que eu não ouvi, desculpa. Então é mais ou menos isso que eu acho, sabe? Sim, Que eu é acho joia.
porque tem aqueles grupos que acham que só o espontâneo é o certo, tem gente que acha que o coreografado é certo, É, aquela coisa é, toda. Mas eu é, acho que a base as pessoas têm que saber definir algumas coisas. tem que dar a base técnica, tem que ter, né? Como você falou, mas a gente tem que ter a liberdade de não ficar, de não ser escravo da técnica, É, exatamente. não é? Também. Então, até porque a dança contemporânea, a própria dança contemporânea, ela prega isso, né? Que é embasado em uma técnica, você desenvolve uma movimentação diferente, nova, né? Mas você se embasa em alguma técnica, seja no moderno, seja no clássico, para desenvolver aquela movimentação. E a dança na igreja, como o Rodrigo falou, precisa justamente disso. A gente precisa de uma técnica, mas precisa ter um corpo é, permissivo para que o Espírito de Deus atue e use como ele bem entender, né? O Felipe Todd, ele perguntou aqui, existe aula de dança profética? É legal ter essa oficina, o que vocês acham? Você acabou de responder, né? A dança Acabei profética, de. ela não existe metodologicamente para ensino, não é? A dança profética é realizada. Na verdade, eu não gosto desse termo, né, dança profética, porque a gente traz uma, uma modalidade, né, na dança. Eu gosto de falar de um profeta que profetiza através da dança, né? A profecia, ela existe e ela pode vir de diversas formas, seja dançada, seja pregada, seja pintada em quadro, não é? Então, seja através de um gesto. Elias mesmo, quando profetizou a chuva, de que Israel estava sem chover, né, durante 5 anos, e Elias profetizou a chuva de volta a Israel, debaixo de orientação de Deus, ele fez um gesto que as grávidas fazem para dar à luz. Então ele encurvou a cabeça, colocou a cabeça entre os joelhos, ele sentou numa rocha, colocou a cabeça entre os joelhos dele e gerou a chuva em Israel. Então ele fez uma movimentação, né? E através de uma oração para que a profecia. É isso que a gente falou aí, É tá bom? assim, é legal falar sobre isso, porque o que acontece? Por exemplo, eu fiz uma conferência ano passado. Para mim, dança profética é isso. Eu fiz uma conferência ano passado, Uhum. né? E a gente teve uma semana antes. Tá me ouvindo, Rodrigo, pastor? Rodrigo, deixa eu só te interromper. É porque faltam 9 minutos para nossa live Ah, acabar tá. e eu tenho 4 perguntas aqui. E vou Tá soltar bom, para pode perguntar. conhecer, responder, tá? Vai a primeira aí, ó. Essa aqui, É. cores. Pode São responder, eu que tenho que responder. proféticas? Tem base bíblica? Então, as cores, o estudo das cores, ela é real, não é? Tanto que todas as empresas no mundo utilizam uma cor que seja benéfica para o seu negócio. Por exemplo, a gente sabe que o vermelho gera o que na gente? Fome, né? Vermelho, laranja. É por isso que todas essas grandes marcas aí usam geralmente essas cores. O amarelo traz o que? Remete à alegria, energia, alegria, não é? O amarelo. Então essas cores, o uso das cores, ela traz uma reação para o nosso corpo, né? Para os nossos sentidos, ela aguça os nossos sentidos. Agora, profeticamente, é, falando profeticamente dessas cores, bem, a gente não vai encontrar, né? Assim, bíblico dizendo que vermelho é o sangue de Jesus. A gente não vai encontrar isso, tá bom? A gente tem uma referência que é lá da Mishkan, lá da construção do tabernáculo de Moisés, onde o próprio Deus escolheu as cores da cortina,
né, dos elementos que foram usados lá. Mas tem que haja um significado profético. Não sei se vocês me entendem. Sim, é legal falar sobre isso, pastor, porque uma vez eu fui num evento e os liderados, sabe, discutiam com o líder porque por que essa cor, por que essa roupa? Então não vou dançar, por que tá fazendo esse movimento? Então, É, sabe, que às vezes fica indagando, é legal ter esse respeito também com o líder, né? É lógico que tem coisas que são específicas, né? Eu costumo dizer também, pastor Vitor, não sei se você vai concordar comigo, que cada igreja às vezes tem a sua identidade, né? Tem igreja que tem a sua isso. cor específica, que tem o seu evento específico, né? E Né? não tem nada mais você usar aquela É cor profeticamente. Quem é o isso, profeta? É a profeticamente. cor ou é você? Não é? É verdade. Pronto. Então, se Mas você tem uma direção para usar uma cor, usa profeticamente. Isso não é tem verdade. E não nada se de. desligar, né, do propósito. Às vezes o evento é das irmãs, das mulheres, e elas estão todas de rosa, e aquela coisa toda, um chá, por exemplo, né? Tem um propósito, aí pegou um tema de uma irmã da igreja, da Bíblia, né? Uma mulher Aham. significativa da Bíblia, mas você, como ministro, fala: eu não quero usar essa cor, vou usar a cor que eu gosto. Então, eu acho que aí sai um pouquinho aí entra a confusão, né? Eu acho que a Aí pessoa tem é, que estar dentro do propósito da igreja, exatamente. da Outra pergunta aí, liderança. Rodrigo, para a gente terminar. Ó. Quais maiores desafios vocês já enfrentaram Então, eu como acho que o pastor? maior desafio que eu já enfrentei, eu acho que foi mais no início, né? Porque agora a gente já é mais. Uhum. Eu acho que é de você chegar acelerado, com vontade para ministrar, e na hora receber uma mensagem do pastor que você não vai participar daquilo. Hoje a gente está preparado para isso, né? Mas eu acho que o maior É, desafio de quem lança, de quem ministra é isso. Por todo o tempo de ensaio, por todo, né, o gasto, né? Porque a gente sabe que é difícil. E às vezes a gente precisa estar preparado para esse desafio. sim, sim. É, só completando aqui, a Keila Freire escreveu, né, sobre a escola sacerdotal, sobre o tabernáculo. Sim, Keila, eu falei sobre isso. A Mishkan, o tabernáculo de Moisés, ele tinha as cores que o próprio Deus ordenou. Não, isso não é mentira, né? Isso aconteceu de fato. Mas só que Deus não orientou o significado da cor. Isso é uma Criação relevância nossa. que o homem fez, isso. Entende? Que o homem trouxe. Não tem, você não vai encontrar na Bíblia, o azul é o rio de Deus. Você não vai encontrar. E se o rio de Deus for cristalino, né? Então É tem verdade. essa É bem questão. provável. Então, é a maneira que você usa. Você pode usar as cores, você pode usar a espada, você pode usar uma cadeira, você pode usar qualquer elemento, desde que você tenha uma direção profética para tal, para usar aquele elemento. Amém? Então, esse foi seu desafio. Foi bom você compartilhar. Eu vou ter que encerrar a live. Tá Fiquem bom. aí. Vai ter uma live agora às 9 horas com o pastor Guga, tá bom? Vai ser uma bênção. Se você ainda não curtiu a nossa página, @Worship Day Movement, corre lá agora no Instagram e faça parte desse ato profético que transformará o planeta, não só o Brasil. Deus abençoe a Amém. todos. Hag Sameach Pessah. Feliz festa da Páscoa. E que seja uma bênção, um divisor de águas nas nossas vidas. Amém? Rodrigo, foi uma bênção estar com você, viu, amigo? Amém. Obrigado, pastor. Uma honra. E é legal lembrar que é dia 10 de abril, às 8 horas da noite, né, pastor? É uma honra Exato. sempre estar com você. Eu sempre aprendo muito. Muito obrigado, tá, pastor É Vitor? isso. Amém. Passar essa quarentena, a gente vai se encontrar. Vamos Para sim. dançar. Um abraço a todos. Um Deus abraço. abençoe. Amém. Shalom, shalom. Shalom. Essa entrevista e o nosso bate-papo vai ser uma bênção. Compartilha essa live, tá? Fala, Rodrigo. Shalom. Ah, shalom.
Tudo bom? Uma honra estar aqui. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo a Regar, né? Você já conhece, mas agora participando da live junto conosco aí, junto comigo. Prazer te ter aqui, viu? Prazer meu, uma honra estar aqui participando dessa live tão abençoada. Já tenho sido abençoado já por você na sua live lá também, com seus estudos. E agora Amém, mais. amém. Glória a Deus. Como é que você tá aí nesse período de quarentena? Como é que são as coisas? Tá sendo um pouco assim desafiador, né? Que eu Uhum. estou dando algumas aulas online, mas eu tenho tirado um tempo para estar buscando um pouquinho mais do Senhor, tenho tirado um tempo para estudar um pouquinho mais, tenho lido algumas coisas, alguns livros, assim, baixa um pouquinho de preocupação, mas a gente tem fé que a gente vai passar por esse momento, É, né? amém. E Vamos sair mais fortes, né? Mais exatamente, criativos, eu exatamente. creio. Creio que é uma grande preparação. É verdade. Interessante que Deus está ministrando, né, a mesma coisa em várias pessoas, né, Rodrigo? No Brasil, fora do Brasil, também sobre esse intuito de retornar a Ele, né? Parar com a correria da nossa vida, que muitas vezes nos afasta do eterno e está nos trazendo de volta, nos fazendo um techuvá, o caminho de retorno, né? Fala um É, pouquinho de exatamente. você, Rodrigo. É, a Se gente tem apresenta aí pra galera. a gente tem visto exatamente isso mesmo. Eu sou o Rodrigo Guimarães, né? Eu sou do Rio de Janeiro e eu já ministro com dança há 20 anos. E é um desafio muito grande, né? Sempre foi um desafio muito grande, desde o início, por ser homem, por ser Uhum. menino, por dançar, né? Também escolhi isso como a minha profissão, né? A minha profissão é dar aulas de dança, é formar profissionais. Então é um desafio muito grande. E É, assim, queria até contar um pouquinho, porque muita gente não conhece, né, essa história. E eu entrei na igreja por um convite, eu já fazia aula de dança, eu entrei na igreja por um convite de uma amiga para ajudar o grupo dela a ganhar numa gincana evangélica, um grupo de jovens. olha E eu só. montei a coreografia, elas falaram, participa. Foi até uma igreja muito aberta, até, né, por me receber, ainda não era Ah, batizado, né, não tinha aquela coisa toda. E eles pediram para me participar também daquela coreografia. E, legal. pastor Preto, foi interessante, porque a primeira vez que eu dancei na igreja já foi aquele mover, né? Aquele reteté, pessoas tendo visões do que eu vivo hoje, e eu não entendia nada. Eu falei, nossa, que loucura é isso? O povo caindo no chão, o povo tendo visão, o povo chorando, sabe? Aham, Coisa aham. aconteceu. Então ali começou o meu ministério, né? Eu creio que Deus já tinha me preparado mesmo, como é dito nas escrituras, desde o ventre, né? Sim, Mas foi testificado nesse dia de uma festa. Eu fui pego de surpresa e dali continuou. Tudo foi acontecendo, sabe? Ministerialmente, muitos testemunhos, muitos resultados, e é isso que é muito gratificante. que bênção saber dessa história. E aí hoje É você tá. verdade, nunca cantei, né? É verdade. O Rodrigo, gente, é um amigo particular mesmo, né, Rodrigo? Assim, a gente tem uma caminhada junto e é uma pessoa muito especial mesmo, em que eu posso. Estão me ouvindo? Tá, eu Dá um tô ouvindo. sinal aí, Rodrigo, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Deu uma travadinha, não foi a Ah, internet? foi, pausou aí, por causa da conexão baixa. Então, aí né? Eu tava falando do Rodrigo. Então, oi, Oi. tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo bem. É a minha internet que tá travando ou a sua, pastor?
Aí, eu acho que voltou. Tá voltando. Não sei, a minha aqui tá normal, tá voltando, deu uma quedinha aí. Pessoal, dá um sinal, por favor, se vocês estão conseguindo ver e ouvir a gente, tá? Escreve aqui embaixo pra gente continuar o assunto. Ah, então, beleza. Vamos lá. Foi. Então é legal saber dessa história, né? A minha foi diferente, né? Foi, na verdade, assim, o contrário. Compartilhando também, já que você deu essa deixa, eu conheci a dança quando eu já estava na igreja, né? Então, eu me converti bem novo e quando eu tinha 13 anos, 12 anos de idade, mais ou menos essa faixa etária aí, eu conheci a dança. E aí um amigo meu, que já fazia parte do Ministério de Dança, da igreja que eu congreguei, ele me chamou, né? Vem, Vitor, participar do ensaio, vem conhecer a dança e tal. E aí eu, tá bom, eu vou. E aí eu fui no ensaio de sábado, 2 horas, e resultado, tô até hoje, né? Não É saí. verdade, eu não vou voltar Deus, atrás, né? Já era. não tem, não tem. Às vezes a gente E quer é até ter uma muito. paradinha, Aham. mas não consegue, É né? muito A gente não realizador, né? Quando a gente é descobre verdade. o propósito para que foi criado, né? O dom que Deus nos deu. E é realizador a gente agir nesse dom e com um propósito maior que é revelar o reino de Deus, né? Através dessa ferramenta. Então, hoje também, assim como o Rodrigo, nós, né, vivemos de dança, nós damos aula, nós trabalhamos e com a arte. Zoada é meu filho, tá, gente? Amém. Pensa. Meu filho tá aqui. Criança é assim. E é uma benção tá compartilhando isso. Gente, eu quero só falar com vocês do Worship Day, que é o dia mundial, um dia global, dia 10 agora, sexta-feira. O Rodrigo já está sabendo, vai compartilhar um pouquinho aí dessa experiência. Nós estamos juntos com a Igreja de Cristo na Terra para orar e para adorar ao Senhor a partir das 8 horas da noite. Então, se você ainda não conhece esse movimento, eu quero que você nos acompanhe aqui no Instagram, no @worshipdaymovement e compartilhe nas suas redes sociais e divulgue para sua igreja. Então, só explicando como vai funcionar. O Worship Day vai começar às 8 da noite no dia 10, sexta-feira, tá bom? Para participar é na sua casa. Você deve acender uma luz na sua janela, seja uma luz de celular, uma luz de vela, de lamparina. E das 8 às 9 da noite deve estar em oração, em arrependimento pelos seus pecados e pelo pecado da sua nação, clamando ao Senhor e entronizando Ele no nosso território. Você precisa cear com sua família e proclamar diversas vezes: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Existem hoje, Rodrigo, mais de 80 países que estão participando junto conosco do Worship Day. E Uau! eu não consigo imaginar o que é que Deus vai fazer depois desse movimento aí. Vai ser grande, né? Nossa, eu fiquei muito feliz quando eu vi lá nas mensagens, né? O Aham, número de nações, o número de países, de pessoas envolvidas. E o que me deixou mais, assim, gratificado, né? Foi ver o tanto de missionários que a gente brasileiro, né, tem lá fora, verdade, né? De é pessoas que estão verdade. envolvidas com o reino, envolvidas com a obra de Deus, não só na parte da arte, não só na parte da dança, mas em todas as áreas. Então isso me É deixou muito verdade. gratificante, assim. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo muito, mas a gente está fazendo muito pouco ainda do que Deus tem para fazer na Muito nossa vida, pouco. né, Pastor Vitor? É E verdade. eu dei um recado lá no meu Instagram, né? Falei sobre o Worship Day, mas eu falei algo que algumas pessoas ainda estavam meio confusas.
que o horário era a partir de 8 horas a oração, mas o worship day ele acontece o dia todo no dia 10, não é isso, pastor? Isso. O movimento, o seu movimento de adoração individual, você pode fazer qualquer coisa no dia 10. Você pode reunir com sua congregação, você pode adorar o Senhor com seus instrumentos, né? Com a dança, com a música, durante todo o período do dia 10. Mas às 8 da noite é um período que estamos juntos Nesse em propósito. coesão, isso, nesse propósito de arrependimento e de adoração ao Senhor Jesus. Legal, e é legal lembrar também o pessoal que vai estar com a gente nesse movimento, Aham, que é 8 horas do horário local da sua cidade, né? Não é 8 horas do boa. Brasil. Então isso vai continuar gradativamente, né? Não vai ser só num Isso, período isolado, né? Algumas pessoas isso. estão perguntando isso, perguntando como seria fora do horário do Brasil, que hora seria. Então é 8 horas da noite, né? Do horário local. Horário local. Exatamente. E é uma... Deus, ele é muito criativo, né? Desculpa te interromper, Rodrigo. Não, tudo bem. Você volta a falar isso aí. Deus é muito criativo, então é, ele mesmo já criou um horário, um tempo mundial para receber adoração 24 horas por dia. Então, Exatamente. mesmo que eu e você aqui no Brasil não estamos adorando agora, existe alguma igreja no mundo, existe alguém que está levantando adoração ao Senhor. Então, essa adoração na terra, ela é contínua, né? Nossa, Assim como é muito no céu. E o intenso. próprio Deus criou isso. O próprio ideia mesmo. Eu nunca pensei nisso, pastor Vitor. Agora que esse trabalho que me fez ligar mesmo nisso, né? Na adoração 24 horas, né? É, A gente acha que é só num período ou da manhã ou da noite, mas está sempre acontecendo um período de oração, um período de clamor e algo específico para as pessoas. E é é muito verdade. legal levantar a nossa equipe, né, de artistas, né? A gente viu lá É, no... Quem ainda não adicionou, que está entrando aqui na página, depois vai estar gravado. A gente tem uma isso. página lá no Instagram, depois vocês olham, tem alguns convites e algumas manifestações importantes. Eu vi um quadro, você viu o quadro que Uhum. pintaram em cima desse tema? Muito, muito interessante. Eu vou até escrever aqui a página, que aí vocês podem estar acessando Tá? E depois, tá? Deixa aí. contactar. Prontinho. Então, esse movimento, ele não é só para artistas, tá? É muito importante que todos nós que trabalhamos com arte participe, mas esse movimento é uma direção para a Igreja de Cristo na Terra. Sabe uma coisa interessante que eu estou notando com isso, Rodrigo? E com o jejum que o Brasil também fez domingo passado agora, que foi um jejum nacional, né? Nessa pandemia, eu não tenho conhecimento. Os irmãos, se tiverem conhecimento aqui, podem falar. Mas nenhuma nação se levantou em oração como o Brasil está se levantando nesse tempo. Exatamente. O Brasil jejuou, fez um jejum nacional domingo passado, dia 10 agora, depois de amanhã, sexta-feira, o Brasil vai estar orando, né? Adorando, e não só o Brasil, mas outras nações também. E o Brasil que está fomentando e espalhando isso para as outras nações, e para terem esse período de adoração e de oração. Então eu creio que grandes coisas estão vindo sobre o Brasil e grandes coisas virão também sobre nós que estamos trazendo, né, essa chama de avivamento para as nações. Vai ser uma Amém. bênção. Pastor Vitor, esse ano eu estou numa igreja que é apostólica, né? E assim, Aham. bem que o ano foi nos dito que esse é o ano da boca, o ano de profetizar, né? Infelizmente, a gente vê algumas pessoas ainda com um pensamento contrário sobre o Brasil, né? Mesmo sendo Sim. da religião, sendo cristão, sendo protestante, algumas pessoas ainda têm profetizado coisas ruins pelo Brasil. Então, eu creio que chegou a nossa hora de a gente abrir a nossa boca e profetizar coisas boas, né? A gente Amém. acreditar no que Deus tem prometido para a nossa nação, né? Para o Isso. Brasil. E assim, eu fico bem constrangido quando às vezes eu abro o Facebook e eu vejo
algumas pessoas indagando algumas coisas, falando o contrário, sabe? Negativando, sabe? Tudo aquilo que Deus Aham. diz que vai fazer. A gente sabe que está vindo uma grande onda de avivamento, Deus tem nos usado para isso, como uma parte por isso, né? É verdade. Tem prometido tantas coisas, mas as pessoas não acreditam, né? Então, queria deixar essa palavra também, né? Porque a pessoa que você creia, né? Você vai estar nesse propósito, não só dia 10, mas creia nesse propósito para profetizar declarações. Eu fiquei muito feliz que nessa proposta do Worship Day tem um momento que é para você adorar e Uhum. celebrar, né? Cantar louvores, anunciar, proclamar coisas boas sobre a sua família, sobre o seu estado, sobre a sua região, sobre a sua nação. Então, eu acho que esse é o tempo. A gente precisa pensar nisso, nesse novo Amém. tempo que Deus tem nos criado, né, pastor? Amém, é isso mesmo. E para nós artistas, né? Já estamos falando da Rede Global de Artes aqui. Eu creio que virá um novo tempo também na arte cristã, né? Um conceito novo, um próprio entendimento da parte de Deus sobre a realização desse instrumento de adoração, de ensino, né? De profecia, porque os artistas serão levantados mesmo para dirigir a nação e ensinar a nação os princípios da palavra de Deus. Eu estava assistindo ontem a palavra do John Bevere e ele fala sobre criatividade, né? E ele falou que os cristãos, nós cristãos, temos que ser um povo que dita o que os outros artistas que não conhecem o Senhor e o que a nação deve fazer, porque nós servimos a um Deus criativo, nós servimos a um Deus que é a fonte da criatividade. Então, como nós podemos ensinar os princípios da palavra de Deus que serão benéficos a toda uma sociedade. Não só, não estou falando de religião, É mas estou verdade. falando de Deus, né? Todos serão Então, beneficiados, né? todos serão Com amor. beneficiados. É verdade. Não é? Deuteronômios 23 fala isso, né? Escolhe hoje, pois, a bênção. Deuteronômios 28, coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Então, escolhe hoje a bênção. Então, gente, você que ainda não está participando do Worship Day Movement, você precisa conhecer esse projeto. Estamos falando um pouquinho dele aqui e fazer parte. Quero incentivar mesmo o pessoal aqui da Bahia e do Rio de Janeiro também. Nós estamos trabalhando para isso, para que congregações, líderes, pastores, por favor, unam-se à Igreja de Cristo na Terra. Nós não estamos proclamando uma placa, nós estamos proclamando o nome de uma pessoa carnal, né, entre nós. Nós estamos proclamando o nome de Jesus, de Deus, nosso Deus. Tá bom? Pastor, Então, nós... outra coisa que algumas pessoas têm dúvida também é o projeto Regar, né? Essa iniciativa desse ajuntamento de dia 10 ele surgiu com a pastora Adriana e a pastora Luciana, foi isso? Lá de Goiânia do Rema, não é isso? Exatamente. Pastora Adriana, que é diretora, né, junto com a pastora Luciana, da Companhia Rema de Goiânia, elas receberam direção de Deus, né? Ela, o esposo dela, o Maurílio, o pastor Maurílio, lá de Goiânia, para a realização desse evento. E direcionou tudo antes dos países entrarem em quarentena. Quarentena, né? Então você vê que como Deus faz as coisas, né? Então a pastora Adriana estava compartilhando um pouquinho como surgiu esse projeto e tem o vídeo dela falando lá no @worshipday movement aqui no Instagram. Vocês Instagram, né? podem, vocês podem conhecer mais. Mas o Senhor pediu para ela esse dia 10 às 8 da noite, esse período de arrependimento e de adoração. Então ela pensou, mas Deus, como eu vou fazer isso?
porque é plena Páscoa e cada congregação tem o seu É exatamente isso, o seu evento, né? programa, Que fazer às vezes ato a de gente não abre Páscoa. mão de jeito nenhum, né? Exatamente. Faz ato de Páscoa, faz evangelismo, faz um culto especial, enfim. Como eu vou fazer isso? Então, depois que o Senhor falou isso, os países começaram a entrar em quarentena. Olha só, todo Uau, mundo está em casa ótimo. agora e o movimento está acontecendo já, né? Nós vamos começar um período de intercessão agora, à meia-noite de hoje, e Isso. para esse evento. E o Senhor já está movendo os céus. Em uma semana, nós conseguimos mais de 80 países. Olha só, vê se não é Deus. Vê se não Cada é hora Deus. é um país, né? Cada um. Exatamente. Tem país que eu nunca nem conhecia. E eu É quero ver essa verdade. bandeirinha lá colorida, como Deus tem usado, né, pessoas. Ó, o pastor Gustavo está atualizando aqui. São 98 países já. Uau, 98 países. Que bênção. Que bênção, que bênção. Então, todo Acho mundo pode fazer parte disso. Aí, todo mundo pode fazer parte disso, né? Desse movimento aí. Amém? Amém. Então, Rodrigo, como é que tá o período aí de preparação para o Worship Day? Fala um pouquinho. Tô bem ansioso. Tô bem ansioso. Tô bem Ah, ansioso porque a gente tem visto que Deus também nos preparou muito para esse momento, né? Porque tudo que a gente dança, o que a gente profetiza, o que a gente tem declarado há anos, né? é Hoje ele está fazendo prova da gente, né? Ele está fazendo prova do que a gente tem manifestado há anos, né? Então acho que esse é o momento da gente se levantar mesmo e entrar. E é legal falar também que o arrependimento ele é de dentro para fora, né? Não é é, algo só porque a rede global está pedindo, mas que as pessoas se arrependam mesmo é para verdade. terem resultado, né? É verdade. Se você não tem no seu coração que você não quer se arrepender, ou que você acha que está normal, ou que você julga, ou que você não concorda com algumas coisas, então não vale nem a pena você entrar nessa campanha que nós estamos fazendo. Sim, Essa campanha de arrependimento. E o arrependimento tem que ser de coração. Tem que é ser verdade. para obter resultado. E arrependimento diz que é para deixar para trás e recomeçar um novo caminho. É verdade. Uma Então, vez eu ouvi um rabino falando que quando a gente sente que todas as portas estão fechadas na nossa vida, sabe quando a gente vive aquele momento que parece que nada flui, que não estamos conseguindo nem ouvir Deus? Aí ele fala, mesmo que a gente sinta que todas as portas da nossa vida estão fechadas, existe uma aberta, que é a porta das lágrimas, a porta do arrependimento. E realmente nós podemos entrar, cada ser humano pode entrar nessa porta de arrependimento para que alcance o Senhor e alcance misericórdia e graça dele, né? Então todas as portas após isso serão abertas. é legal falar isso, pastor. Não sei até se eu vou sair um pouquinho do tema, mas eu me veio a memória aqui agora. Vou falar pelo menos na área da dança, né? Eu como você, eu acho que você ainda foi em mais congressos, né? Isso. Ainda não sou pastor, Ainda não é pastor não. ainda não. Mas eu como pastor Vitor, é, a gente já Vamos frequentou falar sobre isso, lugares, falei. Desculpa. né? Em muitos lugares. E a gente vê que dentro da área da dança, por exemplo, as pessoas participam de milhões de congressos. Por isso que eu falei sobre arrependimento. As pessoas participam de milhões de congressos. Ouve uma coisa, mas parece que sai por aqui, É, né? As pessoas não tomam posse daquilo que houve, daquele avivamento, daquele concerto, daquele novo tempo, daquele novo período, né? Então eu acho que o arrependimento ele vem disso, né? Esse momento Worship Day Movement é justamente para a gente colocar, impregnar isso para um novo tempo para os nossos ministérios, né, pastor?
Exatamente, exatamente. Nós, como artistas, nos tomando essa postura de se arrepender, até pelas nossas práticas erradas, né? Na arte mesmo, é, em Deus, na igreja, enfim, vai trazer um tempo diferente e precioso. Olha só que o Senhor está falando mesmo. Vai acontecer um conceito novo de arte, um pensamento sobre arte cristã, né? Sobre essa ideologia. Deus está trazendo um novo tempo mesmo. Nós temos que nos preparar e a preparação é como você falou, através do arrependimento. Hoje é Pêssah, né? Hoje é Páscoa. Eu estou aqui com meu equipazinho, já estamos Ah, prontos para eu ganhei, celebrar. eu ganhei um do Josimar lá de Recife. Oh, que bênção! Depois eu vou te É, dar um, tá? eu quero. Te dar um lá de Jerusalém, que eu tenho aqui. Então, Uau! o propósito é esse. Hoje é Pêssah. E em Pêssah, em Páscoa, Páscoa judaica hoje, ela celebra um tempo de juízo, né? É uma mudança de estação. Então, como é dito, hoje, 14 de Nissan, ou 8 de março, ainda somos escravos, mas estamos nos preparando para sermos libertos Para daqui a mudar pouco. para o Então é novo. uma mudança de vida, é uma mudança de estação. Então hoje à noite começa um tempo de juízo. E eu estava compartilhando ontem com a Companhia Raiz, que é a companhia que eu dirijo, justamente essa palavra, Rodrigo. Uau! Porque quando Deus traz juízo, o juízo não é só para condenação. O juízo ele faz assim: se você se está buscando se santificar, guardar a palavra do Senhor, está buscando ao Senhor, está se arrependendo, então em período de juízo, Deus eleva essas pessoas. Agora, a outra pessoa que não está buscando santidade, está buscando arrependimento em Deus, Deus abate essa pessoa. Por isso que a palavra diz que ele levanta reis e ele abate os reis. Ele levanta e abate quem quer. Então vamos viver um período de transição agora e nós temos que entrar na fenda da rocha mesmo para pedir, nos arrependermos e buscarmos um tempo novo em Deus, posicionados naquilo que Ele nos chamou para fazer, né? Amém? Amém. Eu acho que o Senhor chegou até a pregar sobre isso, né, Pastor Vitor, lá no evento de Lá no Dani, CIPA, no CIPA, né? Chegou a falar um pouquinho sobre isso, né? falei um pouco, sim, foi uma vez, já preguei algumas vezes sobre isso, assim. A palavra de Deus é uma bênção, né? Cada vez que a gente lê, a gente descobre mais e mais coisas. O Alan pediu para a gente comentar um pouquinho sobre a postura, como vocês veem a postura dos homens na adoração com dança no Brasil. Começa lá, Rodrigo. Como E você vê? essas Vamos que perguntas vamos. sempre tem, né? Quando a gente vai. Como diz Marcos Mion, né? Fogo no feno. Então, Vamos às lá. vezes as pessoas perguntam isso quando eu vou nas igrejas, e eu sei que às vezes é querendo afetar alguém que é do ministério, né? Não é o nosso caso aqui. Mas eu acho que Não, tem que ter a postura de homem. Primeiro que ele tem que ser homem, né? Primeiro que não é fácil ser um ministro de dança, ser é um verdade. bailarino, né? Porque é uma coisa Você muito... compartilhou até no início aí sobre as dificuldades que você teve no início, né? Da sua trajetória em dança, por ser homem, por ser menino ainda, assim como eu, tinha 12 anos na época. Então é complicado, mas fala aí. É verdade. Então é um desafio muito grande, porque a dança não é só o que as pessoas veem lá, a finalização, né? É todo um preparo, né? De aula, de abandono, às vezes, de eventos especiais, de festas, de lazer. Então é um desafio muito grande, né? E só está Uhum, nessa área quem realmente acredita nesse propósito e nesse chamado, né? Você às é vezes verdade. passeio porque você precisa honrar com algum compromisso, né?
E eu acho que a postura do homem, ele tem que ser homem, ele tem que ser firme, e isso é normal, né? Isso é lógico falar. Mas eu acho que o que traz a nossa diferença é esse testemunho, né? né? Esse testemunho que a gente dá na hora da ministração, não só na hora da ministração, mas em todas as nossas áreas, né? Em todas o nosso momento de vida, né? Então eu acho que é isso. E assim, é Deus quem levanta. Assim, as coisas vão acontecendo porque as pessoas veem realmente que Deus está no negócio, né? Que a gente está no propósito certo, no caminho certo. Porque quando a Uhum. gente fala de propósito, a gente não está falando só de técnica, né? Junto com unção, a gente está falando em todos os comportamentos, né? Questão de figurino, questão de roupa, questão de palavreado, questão de É, contato, questão de respeito, questão de visão, questão de pastoreio, né? De é comprometimento. verdade. Então, são muitas coisas que nos envolvem. Assim. Então, eu acho que é isso, Pastor Vitor. Não sei se eu respondo. Não, responde sim, completamente. Nós estamos vivendo, vivemos, né, na verdade, vou colocar isso no passado, um tempo em que os homens foram tolhidos, né, em algumas congregações no Brasil, no momento da adoração, né? E a gente não, como a gente tem que olhar isso? A gente tem que olhar com um olhar contrário, um olhar julgador para a igreja? Eu acho que não. Eu acho que é o momento para nós homens olharmos para nós. Não é verdade? Concorda? Tá entendendo o que eu estou falando? Estou entendendo. Porque, porque se isso aconteceu, o que gerou isso, né? Qual foi a faísca lá? Qual foi o erro que nós cometemos para isso se acontecer, para isso se alastrar no Brasil? Então, os homens, como você falou aí, nós temos que ter um estilo de vida que reflita a força do nosso Deus, não é? Então, existem sim diferença, né? A gente é técnico, você é bailarino, você é professor, eu também sou, então nós podemos falar um pouco sobre isso, que existe diferença até no próprio balé clássico para as técnicas masculinas, né? E o balé que as meninas dançam, né? Que as moças dançam. Então, tudo na vida é assim. Eu lembro que quando eu comecei meus estudos em dança, não existia escola evangélica, né, cristã, de dança. E então eu me formei fora, numa escola boa, aqui em Salvador. E na minha turma tinham 10 rapazes, eu e mais 10 rapazes. E tinham alguns que eram homossexuais, né? Mas a professora que me formou sempre falou para todo mundo, ó, não quero saber qual a opção sexual de ninguém aqui, eu só quero que vocês dancem como homem. Sempre ela falou isso para os rapazes lá, né? E as meninas dançam com menina, porque menina aqui eu já tô cheio. Eu quero ver os homens dançando. E a gente tem que cuidar. Os rapazes que fazem arte aí, que dançam na igreja, realmente tem que cuidar, né? Tem instrumentos que não é para os homens pegarem mesmo para dançar, né, Rodrigo? Pode falar, viu? Pode completar aí, pode me Ah, interromper. não, tá tranquilo. Tô Então, gostando. então a gente tem que vigiar com isso, porque nós temos que dar exemplo. Nós temos que saber que sempre tem alguém de olho, né? É E verdade. fora do altar também, aquilo que você posta, né? No seu Instagram, na sua vida. Então, a gente tem que ter um estilo de vida que realmente reflita a glória de Deus. Para os rapazes aí que adoram com dança no Brasil. É verdade. Assim, é um desafio muito grande, né? É um desafio Né? muito grande. E você não pode esmorecer, né? Você tem que estar sempre ali fiel àquilo que você prega, né? E a dança na igreja, a gente está pregando. Querendo ou não, você está pregando a palavra de Deus. É a palavra de Deus que você tá lançando e mencionando como seu corpo. Então, é uma responsabilidade, é um
um desafio e é uma verdade também. Tem que ser uma verdade. Eu costumo dizer na igreja, pastor Vitor, que um dedo eu posso mudar tudo. O contexto do culto, o contexto da igreja, um dedinho errado. Então, eu falo, Aham. tomem cuidado com isso, né? Um dedinho errado você pode mudar a ordem de um culto, sabe? A postura de um culto, a visão das pessoas, né? Isso, Então, isso é muito sério mesmo. é isso mesmo. E para as meninas também, né? Isso não. A gente está falando de homem aqui, porque somos dois homens conversando que dançam, que é na igreja e profissionalmente também. Então a gente precisa ter tecnicamente uma postura masculina e no nosso caráter também, tá bom? Eu não acredito que a palavra é mentirosa. A palavra de Deus é mentirosa. E a palavra de Deus diz que não há nada fora do homem que seja capaz de contaminar o homem. Jesus disse isso. Mas o que contamina o homem é o que vem do próprio coração dele. Então, não acredito de verdade, como pastor, como homem artista, que a dança desviou fulano, ciclano, a dança, a arte transformou fulano e beltrano em homossexual. Não acredito nisso. Eu acredito que o caráter de uma pessoa precisa ser trabalhado, precisa ser confrontado, não é? Precisa ser cuidado. Se precisar de ajuda, pedir ajuda. Mas não é o que você faz no sentido de ferramenta que vai ditar quem você é. É, exatamente. Não é verdade? Exatamente. Pode E eu completar, Rodrigo. é muito legal, pastor Vitor, o senhor falar sobre isso, que é muito legal, que entra no que eu disse, que as pessoas ouvem, né, e sai pelo outro lado, né? Que algumas pessoas, às vezes, não, acham que não tem nada a ver e não quer essa correção, que está dentro da pessoa mesmo, como o senhor, né? E a pessoa, às vezes, acha que aquilo é o dela, é o certo, é o que ela quer, e ela não abre mão, e ela continua fazendo. Então, algumas pessoas estão preparadas, querem mudança, e tem gente que realmente não quer. Querem continuar do jeito que acham que deve ser, né? E acaba atrapalhando muita coisa. É isso aí. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, vai aqui na caixinha de perguntas aqui embaixo, ó, e manda sua pergunta pra gente que eu vou abrir aqui. Seja pergunta pro Rodrigo, seja pra mim, seja uma pergunta global, tá certo? E aí Amém. eu vou abrir as perguntas aqui pra gente É ir porque eu acho que a gente tem que discutindo. terminar às 9, né, Pastor Vitor? Que tem É, a live, né? isso, faltam 10 minutinhos, né? 15 minutinhos, mas em 10 minutos a É. gente termina aqui. Tá bom? Então, falamos sobre o homem, né? A postura do homem na dança. Vai enviando sua pergunta aí, tá certo? Que a gente vai responder. Quem está entrando agora, entrar lá na página do Instagram do Chip Day, né? Isso. Vai acontecer dia 10 de abril. A gente falou no início, depois você vai ver esse vídeo, né? Vai ficar aqui gravado. É isso aí. O Guga falou aqui, o que é dança profética? Quer responder essa? Eu já fiz uma live sobre essa, mas Eu sei. então você responde aí. Assim, eu sei que tem uma grande luta em cima disso, uma grande briga, né? E assim, eu vejo dos dois lados. Não sei se vocês vão me entender. Não estou falando que eu estou certo, não, tá, Pastor Vitor? Não, fala aí só. Eu acho que a dança ela foi crescendo muito ao decorrer do ano, né? Tanto que, por exemplo, quando eu comecei a fazer aula de dança, algumas modalidades não existiam. Que, por exemplo, no secular, né? O jazz dance, o estileto, não existia isso. E se Aham, você for encaixar, ela entra dentro do jazz. Poderia ser só jazz, mas são modalidades sim, diferentes. E algumas outras modalidades também têm isso, né? É isso. lógico que eu não posso dizer que o meu tipo de dança é uma dança de igreja, né? Que cada um tem a sua identidade, tem um jeito, né? Mas assim, dá para ver que algumas movimentações você não vai nunca aprender na academia, que é uma movimentação que surge na hora. A gente sabe muito bem como é que é isso, né? Que Deus te É, chama
vai, tem coisas que eu nunca fiz na minha vida e acontece. É Então verdade. eu acho que a dança profética, ela existe em cima de um profeta. Ela não é estabelecida metodologicamente, vamos dizer assim. Você consegue me Para entender? ensinar, né? É, Entendi. para ensinar. Eu acho que ela acontece. Ela existe, mas ela não é, Uhum. sabe? Porque cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua forma. Então, eu até escrevi um livro e eu dividi a dança em 5 segmentos. Porque o que eu vejo hoje em dia, não sei nem se ela vai falar isso, o que eu vejo hoje em dia é que a música está falando sobre adoração. A pessoa está dançando como se fosse profético. Porque profético, para mim, vem como profetizar. Profetizar algo, lançar algo, falar com alguém, sabe? Ter um direcionamento de Deus, né? E você anunciar algo. Então, às vezes eu vejo que a música é de adoração, a pessoa está profetizando, está com a espada, está lançando, está apontando. A música é de júbilo, a pessoa tá profetizando. Eu já vi isso. A música de guerra, a pessoa está profetizando. A música é uma coisa mais individual, de quebrantamento. Então eu separei assim, mas para ter um direcionamento na hora do culto, né? Aham. Você consegue me entender? Sim, E sim. às vezes as pessoas idealizam aquela movimentação como profético. Então eu acho que as coisas acontecem, mas tem direções diferentes, entendeu? Eu não É vou verdade. dançar o que eu danço. Tem um vídeo meu que eu gosto muito de preto e branco, que é uma coisa de batalha espiritual, Já entendeu? vi, eu já É, e às assisti. vezes a pessoa usa aquela movimentação para qualquer uma outra melodia, qualquer uma outra música e não vai ter a ver, né? É, Então eu sei que algumas pessoas não concordam, mas a dança na igreja ela tem um diferencial sim, entendeu? O sim. arabesque ele é metodológico, todo mundo conhece o arabesque, mas ele é diferente dentro de um corpo de um profeta, sabe? Entendi. Eu sei que Contexto. é uma grande briga porque parece que o jeito que eu danço é o certo, né? E na igreja a gente tem várias identidades. Então as coisas acontecem. As pessoas precisam de técnica, precisam da base. Aham. Mas eu vejo que as pessoas só podem desconstruir se construírem. É. Gente, escreve sua pergunta na caixinha de perguntas, porque tá chegando muita coisa e aí sua pergunta passa e não dá tempo de ler, tá bom? Pelo É, menos isso que eu coloco, sabe? repete de novo, que eu não ouvi, desculpa. Ah, então é mais ou menos isso que eu acho, sabe? Sim, Eu é acho que joia. porque tem aqueles grupos que acham que só o espontâneo é o certo, tem gente que acha que o coreografado é certo, É, aquela coisa é, toda. Mas eu é, acho que a base as pessoas têm que ter, mas tem que saber definir algumas coisas. tem que dar a base técnica, tem que ter, né? Como você falou, mas a gente tem que ter a liberdade de não ficar, de não ser escravo da técnica, É, exatamente. não é? Também. Então, até porque a dança contemporânea, a própria dança contemporânea, ela prega isso, né? Que é embasado em uma técnica, você desenvolve uma movimentação diferente, nova, né? Mas você se embasa em alguma técnica, seja no moderno, seja no clássico, para desenvolver aquela movimentação. E a dança na igreja, como o Rodrigo falou, precisa justamente disso. A gente precisa de uma técnica, mas precisa ter um corpo é, permissivo para que o Espírito de Deus atue e use como ele bem entender, né? O Felipe Todd, ele perguntou aqui, existe aula de dança profética? É legal ter essa oficina, o que vocês acham? Você acabou de responder, né? A dança É, acabei profética, de. ela não existe metodologicamente para ensino, não é? A dança profética é realizada. Na verdade, eu não gosto desse termo, né? Dança profética, porque a gente traz uma, uma modalidade, né? Na dança. Eu gosto de falar de um profeta que profetiza através da dança, né? A profecia, ela existe. E ela pode vir de diversas formas, seja dançada, seja pregada, seja pintada em quadro, não é? Então, seja através de um gesto. Elias mesmo, quando profetizou a chuva,
de que Israel estava sem chover, né, durante 5 anos, e Elias profetizou a chuva de volta a Israel, debaixo de orientação de Deus. Ele fez um gesto que as grávidas fazem para dar à luz. Então ele encurvou a cabeça, colocou a cabeça entre os joelhos, ele sentou numa rocha, colocou a cabeça entre os joelhos dele e gerou a chuva em Israel. Então ele fez uma movimentação, né? E através de uma oração para que a profecia... É isso que a gente falou aí. Assim, é legal falar sobre isso, porque o que acontece? Por exemplo, eu fiz uma conferência ano passado. Para mim, dança profética é isso. Eu fiz uma conferência ano passado, né? E a gente teve uma semana antes. Tá me ouvindo, pastor? Rodrigo, deixa eu só te interromper. É porque faltam 9 minutos para nossa live acabar. Tá. E eu tenho 4 perguntas aqui. E vou Tá soltar bom, para pode perguntar. Conhecer, responder, tá? Vai a primeira aí, ó. Essa aqui? Cores. Pode responder, eu tenho que responder. Tem base bíblica? Então, as cores, o estudo das cores, ela é real, não é? Tanto que todas as empresas no mundo utilizam uma cor que seja benéfica para o seu negócio. Por exemplo, a gente sabe que o vermelho gera o que na gente? Fome, né? Vermelho, laranja. É por isso que todas essas grandes marcas aí usam geralmente essas cores. O amarelo traz o quê? Remete à alegria, energia, alegria, não é? O amarelo. Então essas cores, o estudo das cores, ela traz uma reação para o nosso corpo, né? Para os nossos sentidos, ela aguça os nossos sentidos. Agora, profeticamente, falando profeticamente dessas cores, bem, a gente não vai encontrar, né? Assim, bíblico dizendo que vermelho é o sangue de Jesus. A gente não vai encontrar isso, tá bom? A gente tem uma referência que é lá da Mishkan, lá da construção do tabernáculo de Moisés, onde o próprio Deus escolheu as cores da cortina, né? Dos elementos que foram usados lá. Mas tem que haja um significado profético. Não sei se vocês me entendem. Assim, é legal falar sobre isso, pastor, porque uma vez eu fui num evento e os liderados, sabe, discutiam com o líder por que essa cor, por que essa roupa? Então não vou dançar, por que tá fazendo esse movimento? Então, sabe, que às vezes indagando, é legal ter esse respeito também com o líder, né? É lógico que tem coisas que são específicas, né? Eu costumo dizer também, pastor Vitor, não sei se você vai concordar comigo, que cada igreja às vezes tem a sua identidade, né? Tem igreja que tem a sua cor específica, que tem o seu evento específico, né? Não tem nada mais você usar a cor profeticamente. Isso, profeticamente. É a cor ou é você? Não é? É verdade. Então, se você tem uma direção para usar uma cor, usa profeticamente isso. É verdade. E não se desligar, né, do propósito. Às vezes o evento é das irmãs, das mulheres, e elas estão todas de rosa, e aquela coisa toda, um chá, por exemplo, né? Tem um propósito, aí pegou um tema de uma irmã da igreja, da Bíblia, né? Uma mulher significativa da Bíblia, mas você como ministro fala, eu não quero usar essa cor, vou usar a cor que eu gosto. Então, eu acho que aí sai um pouquinho aí entra a confusão, né? Eu acho que a pessoa tem que estar dentro do propósito da igreja. Exatamente. Outra pergunta aí, para a gente terminar. Ó. Quais maiores desafios vocês já enfrentaram? Então, eu acho que o maior desafio que eu já enfrentei, eu acho que foi mais no início, né? Porque agora a gente já é mais... Eu acho que é de você chegar acelerado, com vontade para ministrar,
e na hora receber uma mensagem do pastor que você não vai participar daquilo. Hoje a gente está preparado para isso, né? Mas eu acho que o maior desafio de quem dança, de quem ministra é isso. Por todo o tempo de ensaio, por todo, né, o gasto, né? Porque a gente sabe que é difícil. E às vezes a gente precisa estar preparado para esse desafio. Sim, sim. Só completando aqui, a Keila Freire escreveu, né, sobre a escola sacerdotal, sobre o tabernáculo. Sim, Keila, eu falei sobre isso. A Mishkan, o tabernáculo de Moisés, ele tinha as cores que o próprio Deus ordenou. Não, isso não é mentira, né? Isso aconteceu de fato. Mas só que Deus não orientou o significado da cor. Isso é uma Criação relevância nossa. que o homem fez, isso. Entende? Que o homem trouxe. Não tem, você não vai encontrar na Bíblia, o azul é o rio de Deus. Você não vai encontrar. E se o rio de Deus for cristalino, né? Então É tem verdade. essa É bem questão. provável. Então, é a maneira que você usa. Você pode usar as cores, você pode usar a espada, você pode usar uma cadeira, você pode usar qualquer elemento, desde que você tenha uma direção profética para tal, para usar aquele elemento. Amém? Então, esse foi seu desafio. Foi bom você compartilhar. Eu tenho que encerrar a live. Tá Fiquem bom. aí. Vai ter uma live agora às 9 horas com o pastor Guga, tá bom? Vai ser uma bênção. Se você ainda não curtiu a nossa página, @worshipdaymovement, corre lá agora no Instagram e faça parte desse ato profético que transformará o planeta, não só o Brasil. Deus abençoe a Amém. todos. Hag Sameach Pessah. Feliz festa da Páscoa. E que seja uma bênção, um divisor de águas nas nossas vidas. Amém? Rodrigo, foi uma bênção estar com você, viu, amigo? Amém. Obrigado, pastor. Uma honra. E é legal lembrar que é dia 10 de abril, às 8 horas da noite, né, pastor? É uma honra sempre Exato. estar com você. Eu sempre aprendo muito. Muito obrigado, tá, pastor É Vitor? isso. Amém. Passar essa quarentena, a gente vai se encontrar. Vamos Pra sim. dançar. Um abraço a todos. Um Deus abraço. abençoe. Amém. Shalom, shalom. Tá bom.